Embora a aula seja de língua portuguesa, vou pedir um help à matemática, né? Vou pedir o help ao meu amigo Emerson. E vamos utilizar aqui o plano cartesiano, René Descartes aí. Você está acostumado a chamar esse eixo aqui de eixo das ordenadas e esse aqui de eixo das abscissas. Na nossa abordagem, eu vou chamar de outra... Podia ser bem enjoadinho e chamar de eixo paradigmático e eixo sintagmático, mas vou simplificar essa brincadeira. Vou chamar esse aqui de eixo das escolhas e este aqui de eixo das combinações. Eixo das escolhas e eixo das combinações. Escolha de quê? Combinação de quê? Uai, nós estamos falando de palavras. Nosso assunto é palavras. Vamos colocar uma frase qualquer nesse plano cartesiano. O rato roeu a roupa. Bom, olha só. Se eu percorrer essa frase aqui no eixo vertical, no eixo das escolhas, por mais que eu queira percorrer a frase, eu não vou conseguir. Se o eixo vier aqui, ele vai varrer apenas quem? Apenas o O. Se o eixo vier aqui, ele vai varrer apenas quem? Apenas o rato. Se ele vier aqui, vai varrer apenas quem? Apenas o roeu. Aqui apenas o ar, aqui apenas roupa. Uma coisa de cada vez. Então, esse eixo vertical, ele não está tratando da frase. Ele está tratando da palavra. Eu jamais vou aprender crase se eu pensar em palavra. Jamais eu vou aprender crase se eu pensar em palavra. Crase rima com frase. Crase não rima com palavra, crase rima com frase. Aí, se eu não aprendo, porque eu não olho para a frase, eu vou cometer certas aberrações que me irritam sobremaneira. Eu, por exemplo, saí da rede social, do Facebook, não aguentei. Uma boa parcela de eu não ter aguentado é o analfabetismo, né? Outra parte também é esse enxame de opiniões sem informação. Um monte de gente metida a ter opinião sobre tudo sem saber das coisas. Mas, enfim, primeiro tinha que saber língua portuguesa, para não dizer essas coisas assim. Quer dizer, o cara que escreve isso, ele não pensa na frase. Ele pensa na palavra, ele olhou e falou, ai, esse A tá tão pobrinho, peladinho assim, eu acho que eu vou pôr um acento para enfeitar. Ele pensa que o acento é um piercing, um brinco, um penduricalho, sei lá. Não é? Ele jamais aprendeu crase porque ele não olha para a frase, ele fica olhando para o A e acha o Azinho peladinho, pobrinho. Né? Então, eu não vou pensar em crase se eu ficar olhando para a palavra isoladamente. O ramo das investigações da linguagem que trata da escolha de palavras, dicionário, vocabulário, é o léxico. O que é o léxico, então? É o ramo das investigações da linguagem que trata da palavra sozinha, isolada, em estado de dicionário. Eu posso olhar para uma palavra e submetê-la a determinadas classificações. Esse O, por exemplo, é um artigo definido, masculino, singular. Rato, substantivo, comum, concreto, masculino, singular. Roeu é um verbo, nós vamos ter uma aula de verbo, acho que é a última que a gente vai ter, uma aula bem pesada também. Roeu é um verbo, roer, de segunda conjugação, está conjugado aqui na terceira pessoa, do singular, do pretérito perfeito, do modo indicativo. A, assim como o, é artigo definido singular, só que feminino. Roupa, assim como rato, é substantivo comum, concreto, singular, só que feminino. Eu estou classificando as palavras uma de cada vez. Mas não é isso que a gente tem que estudar para poder pensar o fenômeno da crase. Para eu poder pensar o fenômeno da crase, eu tenho que trabalhar aqui, ó, neste eixo, o eixo das combinações. Combinações entre as palavras. Porque quando a gente constrói uma frase, a gente combina as palavras.
E eu não posso dizer que uma frase seja apenas um amontoado de palavras, porque esse amontoado não é aleatório, não é de qualquer jeito. Eu não vou construir uma frase se eu pegar essas mesmas palavras e dizer rato, roupa ou a roeu. Peguei as mesmas palavras, só que eu não construí uma frase. Então, existe na língua uma organização. Veja, às vezes eu vejo os caras falarem, não sei, não gosto de português. Por quê? Porque tem esses negócios de objeto direto, objeto indireto. Não, desculpa, isso não é exclusividade do português. Objeto direto, objeto indireto tem no francês, tem no inglês, tem no espanhol, tem no alemão, tem no italiano. E se a gente inventar uma língua que não existe, vai ter também. Tá? Porque isso não é mérito do português. Isso está na construção das frases. E as línguas têm um sistema para construir a frase. A gramática não inventou esse sistema. A gramática apenas observou e procura descrever isso. A criança, quando aprende a falar, é analfabeta, ela nunca foi à escola e ela constrói a frase com respeitando esse sistema. O ramo das investigações da linguagem que estuda as combinações entre as palavras na construção da frase é a sintaxe. Sintaxe. Então, esse é o ponto em que a gente tem que sobre o qual a gente tem que se debruçar para poder daqui a pouco pensar em crase. Sintaxe. Então, as combinações entre as palavras na construção da frase. O rato roeu a roupa. É uma frase. O que é uma frase? É um enunciado de sentido completo. O rato roeu a roupa. É uma frase? É uma frase. Se o menino abrir a porta ali e gritar fogo, é uma frase, sim ou não? Vai ser um enunciado de sentido completo? Vai. A gente vai entender. A gente vai entender. Não só a gente vai entender, como a gente vai responder a essa compreensão. E muito provavelmente, rapaz, a gente está aqui, ó, você que está em casa, a gente está aqui no segundo andar. Se bem que é um segundo andar meio fake, né? Porque é um terceiro andar na real. Olha, tem um caminhão ali embaixo. Eu acho que se a gente pular e cair bem assim em cima na lona do caminhão, beleza, né? Eu acho que alguns vão me acompanhar. Então, não só a gente vai entender essa frase, como a gente vai responder a ela, reagir a ela. Fogo é uma frase. O rato roeu a roupa é uma frase. Pois bem, fogo é uma frase, mas não é o quê, irmãos? Não é uma oração. O que a frase tem que ter para eu poder chamá-la de oração? O rato roeu a roupa é uma frase e é uma oração. Fogo é uma frase, mas não é uma oração. O que a frase tem que ter para eu poder chamá-la de oração? Tem que ter um verbo. O verbo é a alma da oração. O verbo é o pontapé inicial de qualquer trabalho de análise sintática. Então, eu vou fazer pela primeira vez agora uma pergunta que ainda vou fazer algumas vezes ao longo dessa aula. O rato roeu a roupa. Qual é a palavra que faz com que esta frase possa ser chamada de oração? Roeu. É o verbo. Roeu. Todo pontapé inicial de análise sintática deve ser o verbo. Porque, a partir do verbo, a gente pode dividir a oração em dois constituintes imediatos, que de resto revelam como a gente organiza o pensamento. Tópico, comentário, tópico, comentário, tópico, comentário. Eu estou falando de que termos imediatos da oração? Sujeito e predicado.